É interessante para mim esse caso, porque há uns 2 anos atrás eu planejava fazer uma minissérie de 2 episódios contando um pouco da trajetória dessa Tess Holliday. Infelizmente, muitos dos meus planos naquela época, envolvendo alguns casos que eu ainda sonho em trazer para o canal, acabaram se perdendo devido à demanda e etc., que a faculdade acabou ocupando. Mas eu decidi revisitar pelo menos um pedaço dessa ideia para levantar esse assunto, porque eu acho que há uma importância específica nesse padrão complexo de consciência que vai sendo introjetado nas pessoas, impossibilitando uma real percepção da realidade do indivíduo como ele é. Se a gente olhar para a cultura, nós vamos encontrar uma cultura muito problemática nos aspectos que as revistas promoveram de forma desenfreada corpos perfeitos, extremamente magros. Isso acabou criando um padrão inconsciente na sociedade, no qual isso levou muitas mulheres a ficarem, de certa forma, obcecadas e até mesmo, talvez, vinculadas a esse tipo de figura esperada. E esse movimento acabou promovendo uma erupção muito problemática em muitas pessoas. Nós temos transtornos gravíssimos de indivíduos que estão quase pele e osso e não conseguem reconhecer que tem um problema, ao mesmo tempo em que acabou encaixotando muitas pessoas em crenças pré-concebidas que elas não conseguem alcançar, porque a distinção entre os nossos corpos são muito variadas e o corpo de cada um de nós é único. E essas diferenças promovem essa distinção, que eu acredito que, inclusive, permite com que sejamos reconhecíveis. Acontece que esse estrago, na minha perspectiva, que foi muito bem construído e preparado ao longo de décadas, e de alguma forma se mantém, claro, em níveis mais camuflados, deu lugar a essa outra extremidade que estamos vendo hoje, aonde médicos realmente têm sido severamente atacados por mencionarem que a obesidade é um problema. E nós sabemos que tem muitas pessoas que estão insatisfeitas com seus corpos e podem ter motivos plausíveis para isso, principalmente se estão incomodadas com seu peso, que pode estar um pouco mais excessivo do que deveria. E também entendemos que perder peso não é fácil. Então, algumas pessoas entram em dietas mirabolantes, outras entram em dietas bem rígidas e não obtêm muitos resultados, e outras pessoas conseguem alcançar suas metas. O que faz com que a experiência individual de cada um com a dieta também seja muito particular. Mas como psicoterapeuta, o que eu aprendi ao longo desse tempo e da minha experiência é que o sobrepeso, o excesso de peso, não tem a ver só com o apetite da pessoa. E muitos indivíduos não conseguem obter resultado em suas dietas porque há questões emocionais que não foram resolvidas, e hoje eu vou falar mais sobre isso. E esse assunto ele é tão complicado e ele é tão emaranhado na minha perspectiva porque nós temos vítimas de todos os lados. Nós temos aquelas pessoas que sofreram bullying, que de alguma forma foram ridicularizadas de forma complexa por muitas pessoas, até mesmo pela própria família, por conta do seu peso. E isso, de certa forma, cristaliza essa imagem do indivíduo que ele tem de si mesmo, fazendo ficar preso naquela situação que ele não gosta, não está confortável, mas de alguma forma ainda é seu apoio. E alguns indivíduos foram tão machucados por essas experiências que acabam encontrando nesse falso discurso um motivo de orgulho e uma janela para se auto-enganar de que está tudo bem e que não há uma necessidade de mudança. Porque outras pessoas estão dizendo que está tudo bem. E aí temos um viés cognitivo muito interessante chamado efeito da verdade ilusória. Ao ouvir repetidamente uma mesma informação, uma pessoa tende a abraçar aquilo como verdade. E qualquer um está à mercê dessa exposição. Se, por exemplo, hoje um movimento muito grande tomar força dizendo que comer maçã é errado, e então e mais pessoas passarem a abraçar, até aquelas mais resistentes vão acabar cedendo ou sucumbindo, porque esse engano extremo, que foi repetidamente anunciado, conseguiu gerar uma absorção psicológica do seu conceito, mesmo que, na verdade, ele seja completamente irreal. E isso é o que acontece com essas pessoas que aderem ao movimento. Um dos efeitos, porque aqui nós temos várias motivações psicológicas, muitas intrínsecas, que não vão se adequar a todas, porque, no final, existem motivações específicas e muito individuais para cada sujeito que abraça cada ideia absurda que
está disponível aí no mundo. Mas a grande verdade e a realidade é que, no final, a mentira continua sendo uma mentira, independente de quantas pessoas dizem que ela é a verdade ou que ela é o certo. E quando você analisa essas pessoas e o que elas promovem, mulheres como a Tess Holliday, que na minha perspectiva é uma mau caráter, e os investidores dela, que são mal em pessoa, têm o único objetivo e a finalidade de destruir qualquer um que o seu mal puder alcançar. Porque se você analisar toda a história do movimento, o que ele representa, o que ele é e o que ele exerce hoje, você vai encontrar um duplo pensamento de como você ousa emagrecer e decepcionar seus seguidores. Ao mesmo tempo em que eles dizem que o corpo é a sua escolha, quando na verdade estar ciente das consequências da obesidade para a saúde não é o mesmo que envergonhar uma pessoa por ela ter um sobrepeso ou ela ser obesa. O excesso de peso não é saudável, mas o indivíduo não tem que se odiar por isso, e essa constatação também não dá poder legítimo a ninguém para humilhar um outro sujeito por estar nessa condição. Talvez a positividade corporal estaria em um melhor estado se houvesse uma fluidez em aceitar as falhas em você, que não podem ser mudadas, e não abraçar o próprio mau hábito. Verdade que qualquer um pode ser bonito e lindo em qualquer tamanho, mas não significa necessariamente que o indivíduo é saudável em todos os tamanhos. Estar muito abaixo do peso e muito acima do peso não é saudável. Então, esse ataque é direcionado a toda nosologia da doença, aos critérios que permitem uma identificação e um diagnóstico claro, que no final promove uma luta apenas contra um fantasma, porque obeso é uma palavra usada para classificar pessoas com uma certa porcentagem de gordura corporal. Se essa palavra for proibida, os médicos vão ter que escolher uma palavra diferente para descrever exatamente a mesma coisa. Quando o indivíduo estiver com sobrepeso ou estiver em uma condição de obesidade, o que ele precisa entender é que ele é um ser humano que merece respeito, que precisa de ajuda e que pode fazer alguma coisa, e que não merece e nem pode ficar envergonhado por conta da sua condição. As debilidades físicas não podem roubar a dignidade de um indivíduo e nem a chance de uma prestação adequada de serviços que são necessários para fazê-lo ficar saudável. A positividade corporal verdadeira, singela e honesta é sobre se valorizar o suficiente apesar das suas falhas para fazer uma mudança. E quando olhamos para o histórico psicológico de muitas pessoas, temos pesquisas que indicam que pessoas que vivenciam traumas na infância, o que chamamos de traumas de desenvolvimento, têm um risco maior de serem obesas. Essas pessoas podem acabar recrutando comportamentos que não são particularmente saudáveis, como automutilação, abuso de substâncias ilícitas e compulsão alimentar. E essas pessoas fazem isso como uma forma de evitação, para se distrair dos pensamentos e sentimentos difíceis que vivenciam. O termo usado para descrever esse comportamento é evitação experiencial. E a evitação experiencial pode assumir muitas formas, mas o método comum é a alimentação emocional, que é a tendência de comer em resposta a emoções negativas. Ela está associada ao consumo de alimentos saborosos e ricos em calorias. Quando alguém come emocionalmente, pode experimentar o entorpecimento de uma emoção negativa intensa e pode acabar se distraindo e sentir uma sensação de desconforto. Isso ocorre porque, quando comemos alimentos com muita gordura e açúcar, isso ativa os centros de recompensa e prazer do cérebro. Comer alimentos ricos em gordura e açúcar é bom, mas com moderação, é claro. Acontece que os efeitos positivos de comer alimentos saborosos e ricos em calorias geralmente duram pouco. Então, pessoas que se envolvem em evitação experiencial podem depender desses alimentos e consumi-los em excesso. Então, de acordo com pesquisas recentes, isso pode acabar levando ao ganho de peso e à obesidade. Muitas dessas pessoas que estão se tornando figuras proeminentes nesse movimento, na verdade, se escondem atrás dele apenas para camuflar seu vício em comida, enquanto reforçam uma imagem externa que não é real, enquanto muitas dessas pessoas que sofrem com obesidade também podem ser comedores emocionais.
e que muitas vezes estão submetidas a muito estresse. A parte difícil sobre comer emocionalmente é que funciona, só que funciona temporariamente. E então o indivíduo precisa comer de novo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho, compartilha, dá o seu like, comenta aqui embaixo, espero que você tenha gostado. Aproveite e conheça as outras atrações do canal, tá? Tem vários episódios bombásticos. Então, dá uma força, eu espero que você possa maratonar o conteúdo e comentar, tá bom? E se você quiser saber mais sobre mim, adquira meu livro. Esse é um suspense chamado Perfeito Estranho. Ele conta a história de um rapaz chamado Jack Wilbur, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto um serial killer está escondido em sua própria casa e possivelmente tentando tirar sua vida. Esse livro é escrito em formato roteiro, então é uma inovação. Se você não gosta de leitura, não se preocupe. Esse livro é justamente para você, porque a forma como ele é escrito é diferente de tudo o que você já viu. E o livro vai autografado se você quiser. A gente faz envios para qualquer lugar do Brasil e quase qualquer lugar do mundo também. Tem marcadores, um pôster exclusivo. Você pode entrar em contato pelo Instagram, pelo Telegram, comentar aqui. É muito fácil de falar diretamente ou então entrar lá pelo site. A gente se vê no próximo caso e não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!